Olá, tudo bem? Eu me chamo Jonas Sonza Tibulo e vou apresentar um trabalho sobre especificação e validação de requisitos dentro da engenharia de software. Trabalho que é requisitado pela matéria de Engenharia de Software 1 da Universidade Federal de Santa Maria, campus de Frederico Westphalen, do curso de Sistemas de Informação ministrado pelo professor Guilherme. Vou começar o trabalho fazendo um breve resumo sobre a especificação de requisitos, explicar mais ou menos como funciona e o que é a especificação de requisitos. Se você for ver bem, é um meio que se concentra na coleta, na organização de todos os requisitos que envolvem um projeto. Então, sempre quando você tiver um projeto a ser iniciado, você vai precisar coletar requisitos, vai precisar organizar esses requisitos para que você possa dar sequência para a próxima etapa do projeto. Só que existem modelos e tipos de especificações de requisitos. O primeiro tipo é o requisito do usuário. Basicamente são declarações do usuário, uma conversa que você vai ter com o usuário vai te explicar o sistema, isso pode ser feito em linguagem natural. Pode também ser feito um diagrama para você escrever basicamente o que o usuário quer dentro do software que ele está pedindo para você projetar. Então podem ser funções que o usuário quer que o software redija. E também pode ter restrições, se o usuário quer que o sistema seja restrito em alguma coisinha. Só que dentro dessa ideia de escrever um requisito de forma natural, nós temos que entender que podem surgir diversos problemas. O primeiro problema que eu vou citar aqui é a falta de clareza. Como o usuário não tem um conhecimento técnico aprumado, um ótimo conhecimento técnico, ele está passando só uma visão dele sobre o software que ele quer que você produza, é difícil ele utilizar uma linguagem de maneira precisa e sem produzir um documento de leitura a qual o desenvolvedor do software vai compreender e vai entender todos os requisitos que o usuário coloca para ele. O segundo tópico que eu vou abordar, não menos importante, é a confusão de requisitos. O usuário pode gerar uma confusão dos requisitos funcionais e não funcionais, porque as informações que o usuário nos dá ou dá para o desenvolvedor do software, fornece, pode não estar com uma clareza e com uma ótima definição. E isso pode acarretar diversos problemas. Aí eu quero falar também sobre a fusão de requisitos, onde o usuário pode especificar diversos requisitos diferentes, expressá-los juntos, como se eles fossem um único requisito. Por que isso acontece? Eu volto a bater naquela tecla de que o usuário ele não tem um conhecimento técnico para isso. Ele está passando a ideia que ele quer por trás do software. E isso pode acarretar em problemas, em erros. Ele pode passar uma ideia que talvez não seja a correta, ou que a pessoa que está pegando e colhendo os requisitos não consiga compreender. Como segundo tipo de especificação de requisito que eu quero abordar aqui, vou falar sobre os requisitos de sistema. Esse aqui, em contrapartida, ele estabelece detalhadamente as funções e as restrições que o sistema pode ter. Tem um detalhe, esse documento, que vai ser um documento, obviamente, ele deve ser preciso, ele tem que ter uma precisão, ele tem que ter uma assertividade. E esse documento ele também pode ser chamado de especificação funcional. Outro ponto que eu quero frisar aqui, muito importante, é que o requisito do sistema ele tem que ter, obrigatoriamente, descrições muito mais detalhadas dos requisitos do usuário e com muito mais riquezas de detalhes. O motivo dele ter que ter uma riqueza muito maior de detalhes é que ele pode servir como o contrato da implementação do sistema. Definitivamente. Então, nós temos que ter em mente que essa riqueza de detalhes, essa especificação, ela deve ser muito consistente. A especificação do projeto de software, ela vai acrescentar ainda mais detalhes, mais especificações de requisitos aos projetos. Por quê? Porque ela vai associar, junto com isso, atividades gerenciais ao projeto. E tem que ter em mente que quanto mais especificação, melhor, mais chance da gente acertar, mais chance do projeto não ter que ser refeito no final. Isso é muito importante. Esse meio de você especificar o projeto de software
também vai representar um documento que vai orientar a implementação. Então nós podemos ver que essas especificações, esses tipos de requisitos são absolutamente importantes e em nenhum momento podem ser descartáveis. Eles são uma parte fundamental do projeto. Prosseguimos para a etapa de validação de requisitos, onde nós vamos nos ocupar em mostrar os requisitos que realmente definem o sistema, os requisitos que o cliente realmente deseja. Nós vamos validar esses requisitos para ver se eles realmente vão ser funcionais, se eles realmente estão tendo alguma lógica. Também temos nessa etapa a ideia de ver se os requisitos realmente estão a gosto e conforme o cliente deseja, o que é muito importante. Aqui também procura-se descobrir os problemas nos requisitos. Se a gente tiver um problema na parte da validação, nós já vamos buscar o máximo de eficiência na validação para matar esse problema logo de cara, para que a gente não persista em cima de um problema, que pode vir a gerar danos futuros. Se ocorrer erros, por exemplo, nós podemos ter grandes custos relacionados a refazer o trabalho que foi feito até aquele momento. E isso é uma gigantesca perca de tempo e de dinheiro. Essa validação de requisitos, ela também tem alguns tipos de verificações de requisitos de software. O primeiro tipo de verificação, que é a verificação de validade, é bem simples. Ela tem como objetivo identificar funções adicionais que nós podemos ter dentro do software. Verificação de consistência, como o próprio nome já diz, não podem existir requisitos que conflitem entre si, que não estejam de acordo, e sim eles devem ser todos consistentes, porque nós estamos buscando um software funcional, e para nós termos um software funcional, nós vamos ter que iniciar tudo isso com requisitos absolutamente consistentes. Verificação de realismo. A nossa ideia aqui é verificar se nós vamos conseguir realmente implementar esses requisitos que nós temos no momento na vida real. Porque nesse momento temos requisitos no papel, não tiramos o sistema do papel. Mas quando a gente tirar esse sistema do papel, nós temos que ver se, no momento que levarmos para a vida real, esse sistema com esses requisitos que antes foram elaborados vão realmente funcionar. Se esses requisitos eles realmente vão dar certo. Então a ideia aqui é ter consistência, é levar algo que funcione. Deve existir uma facilidade de verificação. Mas o que seria isso? Nós temos que entender que o sistema no qual estamos projetando vai ter um usuário final. Podem ser clientes, podem ser fornecedores. E a facilidade de verificação é realmente levar uma facilidade, uma prática que não exige muita técnica, para que o cliente consiga verificar esses requisitos e que os fornecedores também consigam verificar esses requisitos para ver se eles estão de acordo com o que realmente eles desejam. Estamos buscando consistência, precisão. Realmente estamos atrás de um software que funcione e que acate tudo o que o cliente quer. Para isso também existem técnicas de validação de requisitos. A primeira técnica é a revisão dos requisitos. Basicamente, ela deverá ser feita numa reunião, pode ser uma reunião formal, onde estará presente o utilizador final, o usuário, ou um representante do utilizador final do software, um especialista do domínio, um representante do cliente, os responsáveis pelo desenho do sistema e os engenheiros de requisitos. A ideia aqui é revisar os requisitos para ver se eles estão atendendo às necessidades dos usuários do cliente final. Aqui temos uma técnica muito importante antes de entregar ao usuário final o software pronto, que é a prototipação. Levar para o usuário, para o cliente, um protótipo para ele fazer os testes e ver se está de acordo com o que ele realmente deseja em cima do software. Isso pode prevenir muita coisa. Pode auxiliar ao usuário final ter certeza de que realmente são aquelas funcionalidades que ele quer que sejam implementadas dentro do software. Aqui é a geração de casos de teste de um software. Fazer um teste já não é uma coisa fácil.
Mas nós devemos iniciar esses testes justamente porque nós precisamos se blindar de possíveis erros que nós teremos no futuro dentro do nosso software. Esse meio pode ser utilizado para que possamos identificar erros na estrutura interna do nosso software, erros que podem futuramente incomodar muito, serem erros gigantes, erros fatais, erros que realmente podem prejudicar tudo que foi feito, tudo que foi trabalhado dentro do software. Mas também, por outro lado, a gente não pode apenas buscar erros, mas sim garantir que todos os casos, todas as implementações que nós deveríamos realizar dentro desse software, eles sejam testados, aprovados e compreendidos de que realmente estão corretos. Então a importância de uma geração de casos de teste é gigantesca. A importância da técnica de validação em si é gigantesca. Espero ter sido claro na explicação dos conteúdos, ter levado à compreensão do que significam realmente esses processos de software e ter realmente demonstrado clareza em cima dos conteúdos o qual abordei e expliquei. Muito obrigado.